Olá, queridos, graça e paz, amém. Seja muito bem-vindo ao canal Sou Livre. É isso aí. Queridos, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Henrique e você está no quadro Sou Livre pela Palavra, amém? É isso aí, gostaria rapidinho de agradecer aqui a todos vocês que já estão inscritos no canal, que têm dado o seu like, que têm compartilhado, que têm deixado lá os comentários, tá bom? Muito obrigado, querido, tem sido muito importante aqui para o canal. Agora você que está aí assistindo esse vídeo, que ainda não se inscreveu, vem para cá você também, querido, e participe, sabe, dessa bênção de Deus, desse canal que Deus tem colocado para poder ministrar a sua vida. Amém? Isso aí, vai lá, se inscreva, dê o seu like e ative o sininho de notificação para tudo que está sendo ministrado aqui também seja ministrado aí. Amém, queridos? Então vamos logo para a palavra, não vamos perder tempo, tá bom? Amados, o tema da palavra hoje é como ser uma igreja aprovada. Você já pensou nisso? Como ser uma igreja aprovada? Não estou falando de templos feitos por mãos de homens, mas estou falando de templo feito pela mão do Eterno. Templo aonde recebe o Espírito de Deus, não somente como visitação, mas também como habitação. Você está sendo habitado pelo Espírito Santo? Você tem sido uma igreja aprovada? Você tem se preparado para as bênçãos de Deus? Você tem se preparado para o melhor de Deus? Você tem se preparado para uma vida abundante? Você tem se preparado para a prosperidade? Você tem se preparado para um bom carro? Você tem se preparado para uma boa casa? Você tem se projetado na sua vida? Se vocês têm feito isso, amém. Agora a minha pergunta é, você tem, querido, se preparado para o tempo difícil? Você tem se preparado para o tempo de pandemia? Você tem se preparado para o tempo de perseguição? Você tem se preparado para o dia mau? Você tem se preparado muitas das vezes para ser perseguido até a morte? Se não tem se preparado, querido, você precisa ouvir essa palavra. Não sai daí, porque nós vamos estar ministrando aqui 4 situações que você precisa ter na sua vida para você ser uma igreja aprovada. Amém? Então vamos lá, vamos ler o que está escrito em Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo número 2, a partir do verso 8. Querido, fique aí até o final, que Deus vai te abençoar. Amém? Vamos lá. Ao anjo da comunidade messiânica de Esmina escreve: Eis a palavra do primeiro e o último, que morreu e voltou à vida. Sei quanto você sofre e quão pobre é, apesar de na realidade ser rico. Conheço os insultos de quem se diz judeu, mas na verdade não é. Ao contrário, constitui a sinagoga do adversário. Não tenha medo do que você sofrerá em breve. Preste atenção, o adversário aprisionará alguns de vocês para testá-los. Você passará por uma experiência penosa durante 10 dias. Permaneça fiel até a morte, e eu lhes darei a vida como sua coroa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às comunidades messiânicas. O vencedor não será de forma alguma afetado pela segunda morte. Amém, querido? Que palavra poderosa. João, discípulo de Jesus, por causa do Evangelho, ele é exilado para a ilha de Patmos, onde havia alguns prisioneiros ali, malfeitores, e muitas pessoas que estavam ali haviam cometido algum crime, eram criminosos. Porém, João, não, ele estava ali por causa do Evangelho. Apesar de ele estar num ambiente tão hostil, ele não dependia do ambiente para a glória de Deus se manifestar na vida dele. Ele recebe a visão do Apocalipse. E dentro dessa visão, Jesus se revela para ele e manda mensagem para as 7 igrejas da Ásia Menor, para Pérgamo, para Éfeso, para Sardes, para Filadélfia. Mas existia uma igreja que Jesus ele escreveu de uma forma diferente, não repreendendo, mas ele escreve para uma igreja aprovada, a igreja de Esmirna. E é essa igreja que nós vamos estar falando aqui hoje. Querido, Esmirna, a igreja de Esmirna era uma igreja que estava pobre aos olhos do homem, uma decadência, financeira terrível, economia quebrada. Era uma igreja muito perseguida
e os próprios judeus conspiravam contra essa igreja. Era uma igreja onde os seus membros estavam sendo mortos por causa do Evangelho, onde as coisas estavam indo de mal a pior. Mas Jesus escreve uma carta para Esmirna. A palavra Esmirna vem de mirra. É uma árvore que pode crescer até 5 metros de altura. É uma árvore espinhosa que pode ser usada tanto para especiarias aromáticas, como também para a área medicinal, para cura, para remédio. O interessante de tudo, querido, é que quando você coloca a mirra na boca, ela é uma erva muito amarga, mas quando você, cheira aquela erva, ela é uma erva aromática, ela tem um cheiro suave. E era exatamente assim que a igreja de Esmirna estava. Aqui na terra era tudo muito amargo, mas no céu, para Deus, ele conseguia sentir o cheiro da adoração da igreja de Esmirna. Então a primeira coisa, querido, eu não sei o que você tem passado, eu não sei como é que tem estado as coisas aí na sua casa, aí no seu trabalho, aí no seu ministério. De repente você tem passado momentos amargos na sua vida, mas se você estiver dentro do propósito de Deus, você pode estar passando o que for aqui na terra, o momento amargo que for, nos céus ele está recebendo a sua adoração. Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Independente do que nós estamos passando aqui, nós precisamos agradar a Deus. Jesus, quando nasceu, os sábios trouxeram para eles ouro, incenso e mirra. O ouro porque eles reconheciam que Jesus era rei. Incenso, a obra de Jesus aqui na terra era um incenso suave, onde ele passava ele exalava o perfume. E Yeshua, ele trouxe muitas coisas boas para as pessoas, para os pobres, para os ricos, para todas as pessoas que estavam à sua volta. Então ele era um perfume. E a mirra significa o tempo amargo que Jesus passou aqui na terra. Independente do que ele passou ali na cruz, ele conseguiu viver um momento amargo aqui, mas esse momento amargo trouxe, subiu como uma oferta agradável ao Senhor. Então, independente do que você está passando, seja agradável a Deus, como a igreja de Esmirna. Segunda coisa que eu gostaria de falar, queridos, é que diz aqui a palavra que sei quanto você sofre e quão pobre é, apesar de ser rico. Eles eram pobres aos olhos do homem, porque como uma igreja cristã, eles não adoravam os imperadores romanos, então os seus bens eram confiscados, eles eram perseguidos, havia muita conspiração, querido, contra eles. Muitas pessoas olhavam para a igreja de Esmirna e viam ele como um pobre, mas o Senhor, os anjos e Satanás via essa igreja como uma igreja muito rica da graça e do poder de Deus. De repente você está juntando muitos tesouros aqui. É proibido? Não. Mas o seu dinheiro pode comprar um bom carro, uma boa casa. Conheço pessoas, querido, que têm dinheiro, mas infelizmente só tem dinheiro. Ali não existe graça, ali não existe uma família estruturada, ali não existe o brilho do Espírito Santo, ali não existe uma comunhão com Deus. Amados, de repente o seu dinheiro pode comprar um bom carro, uma boa casa, fazer coisas legais, mas a coisa mais importante que o homem precisa, esse dinheiro não pode comprar, que é a salvação e um pedacinho lá no céu. Então reveja os seus conceitos, queridos, sobre a questão de você juntar tesouro. Aonde está o teu coração? Ali está o seu tesouro. Se o teu coração estiver no reino de Deus, o teu tesouro está no reino de Deus. Mas se o teu coração estiver aqui na terra, os teus tesouros estarão aqui na terra. Outra coisa, querido, que eu gostaria, a terceira coisa que eu gostaria de falar é justamente sobre se preparar. Como preparar-me como igreja para os dias difíceis? Jesus, quando ele manda a carta para Esmirna estava vivendo um tempo terrível. E
E Jesus ali, a palavra que ele traz não é assim, ó, eu sei que vocês estão vivendo um tempo difícil, as coisas vão melhorar, eu vou dar livramento, olha, eu tenho uma promessa para vocês. Não, sabe o que ele diz na palavra? Eu sei que o que vocês têm vivido. E ele fala assim, alguns de vocês sofrerão perseguições, serão presos, mas seja fiel até a morte. Querido, ser fiel até a morte, essa palavra é muito forte. É porque provavelmente, queridos, tem coisas que nós podemos fazer mais na nossa morte do que em vida. Foi assim na vida de Jesus. Não se prepare só para o tempo de abundância, se prepare também para o tempo difícil. Se prepare para os dias difíceis, para enfrentar tudo aquilo que tem se levantado contra as nossas vidas. Seja doença, né, pandemia, seja problemas financeiros, seja problemas ministeriais, nós precisamos nos preparar para o tempo de dificuldade. E não só para o tempo bom. Então, assim, quarta coisa que eu gostaria de falar, Jesus, quando escreve para a igreja de Esmirna, ele sabia exatamente que aquela igreja recebia os Jogos Olímpicos, por isso que ele fala, olha, haverá uma premiação para vocês, a coroa da vida, e vocês não farão parte da segunda morte. O que é a segunda morte? É a separação eterna do homem com Deus. E nós, como igreja, não podemos fazer parte dessa segunda morte, dessa separação eterna. Então, querido, você que está ouvindo essa palavra, você que está afastado, você que, sabe, tem estado aí longe da presença de Deus, que ainda não assumiu Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, queridos, se prepare não somente para estar no momento de vida, se prepare para a morte. Se prepare para quando você não estiver mais aqui, porque aqui na Terra nós passamos 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos, e a eternidade é para sempre. Então não queira viver somente períodos na sua vida, mas queira viver a eternidade com Deus. Amém, queridos? Que o Eterno possa estar ministrando a sua vida através dessa palavra. Eu gostaria de orar por você. Amém? Poderoso Deus, Eterno Pai, te damos de graça nesse momento, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, por cada um que tem sido alcançado com essa palavra. Meu Deus, nós queremos ser essa igreja aprovada, Pai. Essa igreja que não somente Deus vai se preparar para o tempo bom, mas também para o tempo de dificuldade. Deus, essa pessoa que está ouvindo essa palavra, que está afastada ou ainda não recebeu o Senhor como o único suficiente Salvador na sua vida, meu Deus, toca no coração, faça eles enxergar que a vida não é somente 50, 60, 100 anos aqui na Terra, mas existe uma eternidade para viver. E nós não queremos fazer parte dessa segunda morte, meu Deus, porque a maior riqueza que um homem pode ter na vida dele é a sua salvação. Então nos abençoa através dessa palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, querido? Graça e paz. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa e que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando na tua vida. Amém? Deus te abençoe.